Graça e paz, família, graça e paz, meu amigo, graça e paz, meu querido e amado irmão em Cristo. Gratidão damos a Deus nesse dia 3 de outubro de 2024, aproximadamente 15 horas da tarde, e a gente vai fazer a nossa meditação diária, nossa reflexão sobre a palavra de Deus, né? Sobre um ponto das Escrituras. E nós trabalharemos no segundo capítulo do livro de Ruth, o versículo 4, vai ser a nossa referência. Está escrito o seguinte: E eis que Boaz veio de Belém, disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. Nós temos aqui, estamos tratando a história de alguém, de duas pessoas especiais, né? Que é Ruth e Noemi, ou Noemi e Ruth, o livro de Ruth, mas a gente inicia com a história de Noemi, que havia ido para as terras de Moabe, ou seja, acompanhado seu marido, sua família, e volta ela completamente viúva de marido, viúva de filhos, ou seja, volta numa miséria, volta mendigando, volta completamente, vamos dizer assim, desprovida de bens materiais, de riquezas. E ela quando volta, mas volta numa outra situação, volta com alguém efetivamente fiel a ela, que é Ruth. Que Ruth aprende a amá-la, muito provavelmente pelo bom testemunho que Noemi dava. E esse bom testemunho fez com que também a Ruth, não só a Ruth, mas quanto a Ofra, que era a outra nora de Noemi, elas tratassem muito bem Noemi, porque Noemi também, muito provavelmente, as ensinou, e ensinou principalmente no amor do Senhor e no temor do Senhor. E Noemi de volta, Ruth junto com ela, Ofra retorna, e elas estão naquelas situações. Existe um certo momento que Ruth diz assim: olha, eu preciso sair para ir pegar espigas, eu vou sair para pegar espigas, e que é para que a gente possa se alimentar, essa é a ideia. E ela vai e pede, como sempre, temerosa, respeitosa, e observando em Noemi grande valor. Ela pede permissão, apesar de toda a situação, mas ela ainda se sujeita a ser mentoreada, a ser, vamos dizer assim, a ser direcionada por uma mulher que nesse momento aparentava ou vivia numa miséria. Então, Ruth, muito mais nova, vai, não é preguiçosa, é uma pessoa de ação, uma pessoa que não espera, uma pessoa que está aprendendo a amar o Senhor, entender as coisas do Senhor, mas e nesse aprendizado sabe que ela precisa trabalhar, e ela vai para pegar as espigas. E aí ela cai num campo de um homem chamado Boaz. E esse Boaz é um homem interessante, porque é um homem que se mostra logo muito, muito valoroso, muito respeitoso, temente a Deus, alguém que tem afeto, que tem respeito pelas pessoas. Tanto que na sua chegada, ele como o senhor daquela fazenda, daquelas terras, chega e ele cumprimenta de forma muito amabilíssima, né? Cada empregado, cada segadores, e os segadores também de respeito, em mutualidade, em reciprocidade de comportamento, de entendimento, vai e oferece a saudação ao seu senhor, no caso dizendo: o Senhor te abençoe. Então temos alguém que efetivamente tal. E ele, quando chega na sua zona, vamos dizer assim, de operação, né, nas suas terras, ele observa uma mulher diferente e pergunta para os segadores quem é aquela mulher. E aí, mais uma vez, aquele bom testemunho, aquela boa ação, aquele bom proceder de Ruth e de Noemi, que ela vem com, apesar de ela ser uma moabita, alguém que seria negada, seria renegada pelos israelitas, mas não, o seu bom proceder, ela já está começando vamos dizer assim, a prosperar, né? O falatório, que normalmente as pessoas falam mal da gente, mas não, ela já consegue passar que é alguém de grande valor. E os trabalhadores respondem a Boaz: esta é a moça moabita que voltou com Noemi do campo de Moabe. Isso está lá no versículo 6. E penso eu, né, que a Bíblia ela não retrata esses detalhes, mas eu penso eu que o olhar de Boaz sobre Ruth deve ter sido um olhar diferenciado. A Bíblia também não nos traz se Ruth, pelo menos até onde lemos, se Ruth era uma mulher extremamente afeiçoada, de grandes qualidades físicas, né, dotes físicos. Não estabelece isso, mas ela está com clareza que estabelece o caráter, a virtude, a moral, a decência, o apreço, o respeito, o valor de mulher, o valor de discernimento, o senso de trabalho,
o senso de responsabilidade, o senso de cuidado, o senso de fidelidade com sua nora, ou seja, todas essas histórias já estão chegando a todos os cantos ali dos israelitas, em especial chega também ali Boaz, e muito provavelmente também ali ligado aos seus atributos físicos, Ruth, ela chama a atenção de Boaz, e Boaz lança um olhar carinhoso, um olhar especial, um olhar humano, um olhar de caridade, um olhar afetuoso sobre Ruth, e começa, vamos dizer assim, a favorecer a Ruth em diversas coisas, para que ela possa pegar não só as espigas que estão caídas, que isso já estava na lei, né? Era lei, era obrigação dos israelitas dentro da sua cultura, dentro dos seus ensinamentos religiosos, que eles deveriam deixar aquelas espigas ali para que as viúvas, os pobres, os necessitados, os estrangeiros, que é o caso da Ruth, estrangeira, e da Noemi, uma necessitada, pudessem pegar para que pudesse se alimentar. Mas o afeto dele é tão maior que ele disse, não, deixa que ela pegue inclusive dos feixes ali, e mandava deixar cair. Orientou os seus subordinados a não mexer com ela, orientou eles a darem água, a tratarem bem, a tratarem de forma respeitosa, chamou ela, fez com que ela recebesse do próprio dono da fazenda, dele próprio, as orientações, as admoestações, a confirmação que ela era bem-vinda naquelas terras, ou seja, tudo sendo trabalhado. Isso é por quê? Porque o próprio Senhor trabalhando de uma forma silenciosa, que a gente não entende, né? Porque ela, quando foi buscar essas espigas, ela cai dentro da região da fazenda de Boaz, e, por final de tudo, quando ela volta, então ela come, ela bebe, ela fica satisfeita, ela é bem cuidada, ela é respeitada, ela é valorizada, e ela se alimenta muito bem. E quando ela volta para a casa da sua nora, da sua sogra, ela volta com muita alegria, e ao ser perguntada pela sogra onde é que ela pegou aquelas espigas, ela diz que trabalhou, ou ela fez o seu dia de trabalho dentro das fazendas de Boaz. E isso foi lá no 19, ele diz assim, então disse sua sogra, onde colhestes hoje e onde trabalhastes? Bendito seja aquele que te reconheceu, e relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado, disse, o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. E no versículo 20 diz, então Noemi disse a sua nora, bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Ou seja, ela, primeiramente, ao tomar conhecimento disso, ela dá gratidão direta a Deus. Ela, primeiro, ela valoriza a mão poderosa de Deus, a mão silenciosa, o olhar caridoso, ou seja, que não deixou nem Boaz, que é um homem rico, porque esse capítulo já começa falando de Boaz, nem ela mesma, que era uma pobre, uma necessitada, ou alguém que ela própria se dizia ali amargurado. E para a gente entender um pouco esse papel de Boaz, logo no versículo 1 desse livro, desse capítulo, ele diz assim, tinha Noemi um parente, seu marido, homem valente e poderoso da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Por que isso é importante? Porque este homem rico, ele tem o direito, ele pode se habilitar como um dos remidores vamos dizer assim, dos remidores seria um daqueles que tiraria a Ruth, a Noemi daquela pobreza, né, daquela necessidade. Ele seria, por exemplo, alguém que, vamos dizer assim, como seria um personagem de um resgatador, algum cuidador, um filantropo, alguém que jamais deixaria com aquele seu parente, que ela era uma parentela, ficasse naquela situação de abandono. Também isso a gente encontra lá no livro de Levíticos, né? Dentro das leis de Levíticos ali. Então, Boaz aparece na vida de Ruth, aparece na vida de Noemi, alguém que não só tem posses materiais, mas tem um coração voltado ao Senhor, tem um olhar diferente, tem um olhar de primazia, tem um olhar de respeito, tem um olhar de temor, porque as coisas do Senhor, ele já trata bem os seus servos, e aí com certeza ele passará vamos dizer assim, ele tende agora, dentro daquilo que o Senhor trabalha para a história de Ruth, para a história de Noemi, para a própria história de Boaz, ele vai começar a preparar, vamos dizer assim, aquilo que somente o Senhor pode arquitetar de uma forma que a pobre Ruth, a pobre Noemi não teriam condições, são nós mesmos. E isso serve para a gente entender, quando a gente estiver nos nossos desesperos, nas nossas aflições e angústias, nas nossas necessidades
e no nosso, vamos dizer assim, no nosso infortúnio, nós entendermos que o Senhor, Ele trabalha o tempo todo, Ele trabalha de forma silenciosa, Ele trabalha da sua forma, para que possa não deixar aqueles que Ele ama, aqueles que Ele seleciona, aqueles que Ele quer como filho, aqueles que Ele reserva para que o seu amor seja pleno e absoluto sobre a vida e seja testemunho para a vida dos outros, que não passem necessidades, que a palavra de Deus diz que nenhum justo mendigará o pão. Então, essa história de Ruth, essa história de Noemi, por meio de Boaz, começa a pegar um novo contorno, né? Como o Senhor quer trabalhar na tua vida. Deixa Ele trabalhar, deixa Ele apresentar os remidores, os resgatadores, aqueles que podem te apoiar por aqui, porque é a mão poderosa de Deus que está trabalhando por trás de tudo isso, tá certo? Fica na graça de Deus, Pai Todo-Poderoso, na bênção de Deus, e que o Senhor possa estar contigo, com tua família para todos sempre, e que Ele possa te cuidar. Amém.